Ex-esposa do homem-bomba, que queria matar Alexandre de Moraes em Brasília, teria tentado também se matar no domingo, dia 17 de novembro de 2024, mediante incêndio, e ela está gravemente ferida. O incêndio aconteceu 4 dias após Francisco Vanderlei Luiz, de 58 anos, vulgo Tio França, morrer na frente do STF em razão de utilização de artefatos explosivos que ele mesmo acionou. Mas o que a ex-mulher do homem-bomba estava fazendo na casa dele, na cidade do Rio do Sul, em Santa Catarina? O que ela foi fazer lá? Será que ela tentou se matar ou foi apenas um acidente? Mas espera um pouquinho. Será que a intenção dela era queimar alguma prova ou realmente foi uma tentativa de tirar a própria vida? Observe a manchete de matéria publicada no domingo, no próprio dia 17 de novembro de 24. Testemunha diz à polícia que a ex-esposa de homem-bomba ajudou a planejar atentado. Mas tem outras dúvidas que a polícia está investigando. Será que existe alguma relação do incêndio que aconteceu lá no Rio do Sul e o atentado em Brasília que culminou com a morte do tal Tio França? Ela sabia que o ex-marido iria praticar o atentado na Praça dos Três Poderes? A mulher dele sabia ou não sabia? Sim ou não? Mas pera um pouquinho. Se ela sabia, por que ela não fez nada para tentar evitar? Espera aí. Ela teve alguma participação do atentado do ex-marido lá em Brasília? Sim ou não? Ela estava com medo de alguma coisa? Meu nome é Jorge Lordelli, se prepara, pois agora eu vou te colocar na cena do crime. Mas antes de eu te colocar na cena do crime, antes de eu te contar tudo o que aconteceu com a ex-mulher do homem-bomba, aproveita agora e se inscreva no canal Na Cena do Crime, ativa o sininho de notificação, dá um like e compartilha nossos vídeos com todas as pessoas que você conhece e gostam de consumir histórias policiais reais. A verdade é uma só. A notícia caiu como uma verdadeira bomba. A Polícia Federal está empenhada em esclarecer tudo sobre o atentado em Brasília, envolvendo Francisco Vanderlei Luiz, que culminou com a morte dele. As imagens mostram o homem se aproximando da Estátua da Justiça e jogando algo do monumento. Imediatamente, um segurança da Polícia Judiciária se aproxima e faz uma abordagem. Francisco, então, recua e lança artefato explosivo em direção ao Supremo Tribunal Federal. Diante de atitude suspeita, os seguranças foram em direção ao homem, que abriu a camisa e os advertiu para não se aproximarem. Naquele momento, o segurança Natanael, do Supremo Tribunal Federal, disse que viu algo semelhante a um relógio digital e desconfiou que fosse, sabe o quê? Ele desconfia que era um explosivo. E foi nesse momento que Francisco Vanderlei Luiz, o tal do Tio França, deitou no chão, acendeu o último artefato, colocou próximo da sua cabeça e aguardou a explosão, vindo a falecer logo em seguida. Olha, a história completa da ida de Francisco para Brasília, como ele organizou, como ele comprou os explosivos e o dia a dia que ele estava em Brasília e o passo a passo do dia em que ele tentou contra o Supremo Tribunal Federal. Eu já fiz um vídeo, está aqui no nosso canal, estou colocando um card aqui em cima para você. Se você tiver interesse, assiste aqui, porque esse vídeo está muito interessante e esclarecedor. Mas olha que curioso, menos de 4 dias após o atentado que parou Brasília, agora veio a notícia que a ex-esposa de Francisco estava dentro da residência dele quando o fogo se alastrou de forma extremamente violenta. As imagens mostram a pequena casa de Francisco, vulgo Tio França, na cidade de Rio Sul, em Santa Catarina, pegando fogo. A casa de madeira foi totalmente destruída pelas labaredas.
Mas o maior problema é que a sua ex-esposa, Daiane Dias, de 41 anos, estava dentro da residência, correndo risco de vida. O primeiro carro de socorro chegou rapidamente. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para o local por volta de 6h57 da manhã e que, ao chegar, identificou que o fogo havia tomado parcialmente a residência, de cerca de 50 metros quadrados. Mas a vítima, Daiane, foi socorrida por um vizinho, segundo a Polícia Civil. Essa testemunha contou que conhecia o casal há mais de 10 anos. Abre aspas. Saí correndo. Eu não sabia nem que ela estava ali. Daí, quando cheguei à porta aberta, ela estava queimando. Tirei ela de dentro e pedi, pelo amor de Deus, para chamar um bombeiro. Um outro vizinho de nome Altair também ajudou a socorrer a mulher pegando fogo. Eu estava na minha varanda, na minha calçada lá, descansando na cadeira, eu olhei para cá, tinha uma fumaça preta. Aí eu olhei e vi que estava pegando fogo no rancho, saí correndo. Quando eu cheguei à porta aberta, ela estava caída no chão, pegando fogo na roupa. Aí tentei puxar ela, não consegui, peguei um cobertor, joguei em cima, puxei ela para uma, ela assim, a carne em mão. Consegui arrastar ela para fora, daí consegui livrar ela, dei ela para descer a rua, botei ela lá no tato da farmácia lá, mas ela pegando fogo. Aí chamaram bombeiro, né? Chamaram bombeiro, veio, mas tipo assim, uma queimadura 100%. Ele tem receio que ela não sobreviva aos ferimentos provocados pelo fogo. Não sei se vai sobreviver. Os relatos da resistência de Daiane para deixar o imóvel foram corroborados por uma terceira testemunha que foi além e diz ter presenciado a ex-companheira do tio França dizendo que faria parte de um plano encabeçado por Francisco. Abre aspas. Ela berrava muito pelo marido dela, que ele não podia ter ido sozinho, que o plano era dos dois. Foi a rede CNN que apurou o relato dessa testemunha e que ele teria contado a mesma versão para a Polícia Civil. Tudo está sendo apurado pela polícia. Já a testemunha Maria Lúcia encontrou Daiane caída no chão e tentou ajudá-la. Veja o que ela relatou do que presenciou. Eu não sei muito, só sei que eu achei ela caída no chão e tentei ajudar ela, tirar o tênis dela. Ela pedia socorro, chamava muito pelo França, disse que ela queria ir embora com ele, que não era para salvar ela, que ela queria morrer. É isso que eu sei, eu tentei tirar o tênis, ajudar ela, foi só isso que eu podia saber. E Dona Maria Lúcia disse ainda. Falava que era um plano que ele tinha que levar ela junto, que ela queria ir embora com ele, que não era para salvar ela, que ela queria morrer. Só isso que ela dizia, bem poucas palavras. O estado de saúde da ex-esposa de Francisco é complicado. Muito grave, a boca muito queimada, as peles caindo dos braços, foi muito terrível. Cenas fortíssimas. A mulher teve queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus em 100% do corpo e foi encaminhada ao Hospital Regional Alto Vale, em Rio do Sul, em estado gravíssimo. Observem que a casa de Francisco foi totalmente destruída pelo fogo. Não sobrou praticamente nada. Observe que imagens produzidas com um drone que mostram com mais clareza a propriedade de Francisco e o estado que a casa ficou após o incêndio que teria sido provocado pela ex-mulher, Daiane Dias, de 41 anos de idade. O delegado Bruno Reis, responsável pela investigação e que apura a autoria e materialidade do incêndio na casa do tio França, acredita que a principal hipótese é a tentativa de suicídio da mulher. Ele disse:
Abre aspas. Segundo o que foi até então apurado, a ofendida de 41 anos adquiriu o produto inflamável no amanhecer de hoje, em um estabelecimento comercial da cidade. Em seguida, ela se deslocou até sua residência, local dos fatos, e provocou um incêndio, tendo permanecido no interior do imóvel. A Polícia Federal também investiga o caso dentro do inquérito que apura o atentado lá de Brasília. Será que existe alguma ligação? A Polícia Federal já tinha feito buscas no local, portanto, acredita que as provas sobre o atentado estão preservadas e que não há arquivos que possam ter sido destruídos. Bom, na busca, a Polícia Federal levantou pendrive e vários documentos que já estão sendo periciados. Olha, mas uma coisa é certa: a vítima ainda não falou com a polícia, pois ela está gravemente ferida e internada, estando sedada. Somente quando ela melhorar é que ela vai ter que explicar para a polícia o que aconteceu dentro da casa que pegou fogo. Gente, a dúvida é a seguinte: Daiane queria se matar ou ela queria queimar algo dentro da casa do ex-marido? Mas tem uma questão que eu quero que você reflita. Guilherme Antônio, que é filho de Daiane, informou que a sua mãe está sedada e respira por aparelhos. Abre aspas. Ela está muito mal. As chances de sobrevivência são praticamente zero. Estamos rezando. Os médicos dizem que a cada minuto que ela passa viva é um verdadeiro milagre. Por outro lado, a Polícia Civil de Santa Catarina, presta atenção. A Polícia Civil afirmou que Daiane Dias, ex-esposa do Homem-Bomba, pode ser presa pelo incêndio na casa do ex-marido. A pena para o crime de incêndio no Código Penal é de 6 anos de prisão. Ou seja, se ela sobreviver, ela vai direto para a cadeia. Bom, para que tudo fique mais claro para você que está me assistindo, eu vou te contar um pouco sobre Daiane Dias. A ex-mulher de Francisco contou a agentes da Polícia Federal que resolveu acabar com o casamento tendo em vista o extremismo do ex-marido, que foi aumentando gradativamente quando ele começou a se envolver com política. Ela disse à Polícia Federal que o principal alvo era o ministro Alexandre de Moraes e quem mais estivesse junto, abre aspas, ele falou que mataria ele e se mataria. A primeira vez que ele foi para Brasília, só 1 ano, 2 anos atrás, um ano e pouco, foi no ano que o Lula entrou ali, faz 2 anos, ele foi para lá, ele ficou 2 meses lá. E voltou e ficou aqui, e faz agora 3 meses que ele foi para lá de novo, 3 para 4 meses. Porque Como o nosso e-mail era tudo mesmo, qualquer coisa que ele fizer, fazia. Eu sabia onde é que ele estava. Ele mentia, ele dizia para mim que ele estava em Minas Gerais, não sei aonde. Por que ele estava fazendo isso? Ele estava lá porque acusava ali que ele tinha pesquisado, sabe? Para se locomover. E ele tinha pesquisa no Google sobre isso ali, daí eu mandei pra ele assim, tu vai mesmo fazer esse tipo de loucura? Ele disse que não, eu te printei e mandei pra ele, como que não, que ele tá pesquisando esse tipo de coisa. Mas é uma pesquisa dele, né? Dele. Não é... Não, uma pesquisa dele. Daiane, outra coisa, por que tu acha que... Tô gravando. Por que tu acha que deu errado, assim, que ele morreu sozinho? Você acha que ele ia matar mais gente? Descobriram o que ele ia fazer e mataram ele. Mas a ideia dele era ser uma coisa maior. Sim. Ele comentou, chegou a comentar disso, que queria... Sim. O que ele falou pra você? Ele falou muita coisa. Não, mas fala aí, então, assim, do fato em si. Ele falava que ia matar gente, Não. ia se Gente, matar. O Alexandre de Moraes. Sim, mas só o Alexandre de Moraes ou... E quem estivesse perto naquela hora. Então ele já tinha esse plano já um tempo atrás. Desde a eleição. Quando foi ganhar a eleição. Ele foi lá naquele 8 de janeiro, ele estava lá? Não. Vocês participaram aqui na cidade, né? Aqui na cidade. Ele disse como é que ele ia matar o Alexandre? Não.
Mas falou que ia. Falou que ia. E Ele falou que mataria, ele se mataria. tu acha que ontem deu errado porque ele foi sozinho? Não, deu errado não. É? Deu certo. Não. Descobriram o que ele ia fazer e ele foi obrigado a se matar. Porque ele, imagina, ele é muito pequeno perto de todo o sistema, de toda uma coisa. Ele é uma única pessoa tentando burlar um sistema todo corrompido para chegar perto de alguém. Então isso virou meio que uma Obsessão dele. obsessão dele. Sim, tanto que ele me deixou quase louca. Quase louca. Todo mundo aqui na rua de cidade, tu vai ficar louco, porque você só falava de política, 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 política. Então ele não se mataria, porque ele jamais tiraria a vida dele, a não ser que ele tivesse cumprido o objetivo dele. Isso aí eu sabia. Então se ele morreu em vão, não levou ninguém, é porque descobriram o que ele ia fazer. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, hein? Existe alguma relação do incêndio e o atentado em Brasília que culminou com a morte de Francisco? Sim ou não? Ela sabia que o ex-marido ia praticar um atentado na Praça dos Três Poderes? Ela sabia mesmo? Sim ou não? Mas pera um pouquinho. Se ela sabia, por que ela não fez nada para tentar evitar? Você por acaso acha que ela estava com medo de alguma coisa e por isso tentou se matar? Bem, eu gostaria muito, mas gostaria muito mesmo de saber as suas conclusões sobre esse incêndio totalmente misterioso. Mas agora chegou uma hora importante para a gente, para a minha equipe. Eu gostaria que você se inscrevesse agora no nosso canal Na Cena do Crime. Ative o sininho de notificação, dá um like, que a minha equipe adora, e compartilha os nossos vídeos com as pessoas que você conhece e que gostam de consumir histórias policiais reais, contadas com riqueza de detalhes.